Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Selma Costa, sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Auro Florescer. Hoje, dia 25 de junho de 2023, trago com o meu ser a conferência sobre a divindade Inari. Peço que vocês prestem atenção ao gráfico que está na tela, aos seus elementos, para, na sequência da conferência, irmos falando sobre eles. Então, preste atenção ao portal, ao Tori, a divindade que está no meio, a presença dos animais, as raposas xamânicas, e, principalmente, ao título. Quem está ao centro é Inari e as suas raposas. É como desenvolver empenho e força para o trabalho espiritual. Preste atenção, reflita um pouquinho sobre as imagens e o que está escrito, a mensagem. A divindade Inari, que é de origem shintoísta, que é uma crença religiosa japonesa anterior ao budismo, formada por uma série de lendas e mitos que explicam a origem do mundo e da vida. O shintoísmo baseia-se no respeito e culto da natureza, sendo considerada uma grande aliada e imprescindível à existência da vida na Terra. A relação homem-natureza é o ponto central do shintoísmo, por acreditar que todos os elementos são Deus, composto pelas substâncias, forças e leis da natureza. Desta forma, existem vários deuses dentro desta religião. Esses deuses são chamados de kami. Cada um responsável por um elemento específico da natureza e do cosmos. Inari, cujo nome tem origem na palavra Ine, que significa arroz, Inari, que é transporte, pode ser traduzida, como transporte de arroz. É uma das principais e mais misteriosas deidades do shintoísmo no Japão. Inari representa prosperidade e sucesso. Fertilidade é também considerada a deusa da agricultura, da indústria e do êxito em geral. É o kami-deus protetor do cultivo de arroz, garantindo abundante colheita, sendo considerado patrono dos agricultores e comerciantes. A divindade, ela não tem uma identidade específica ou gênero definido, mas possui muitas formas atribuídas à sua imagem, variando de acordo com tradições regionais e credo. Ela é geralmente representada como uma bela mulher, como se apresenta no gráfico. De cabelos sedosos, pode ser também um jovem, Ou ainda pode ter a representação de um idoso, uma longa barba, carregando férteis sacos de arroz. Porém, independente da figura associada, é sempre retratada acompanhada por 2 raposas brancas. O animal é considerado seu guardião e mensageiro. Ainda, segundo antigas crenças, o deus assume a forma da própria raposa,
mas com uma beleza majestosa e incomparável. Além de ter a cor branca e vermelha associada à divindade. As raposas, que no Japão são chamadas de kitsune, são consideradas as mensageiras dessa divindade, porém não confundamos com as kitsunes, que são outra divindade japonesa que tem uma dualidade, que pode ser para o bem e para o mal. As raposas de Inari são as raposas do bem, porque elas são brancas, a pureza. Elas trazem sempre boas novas, né? Elas não trazem coisas ruins. Elas não são más, é o aspecto positivo do animal. São frequentemente encontradas nos templos de Inari. Uma peculiaridade delas é uma chave. Então, em todo o templo shintoísta, em homenagem a Inari, nós vamos ter sempre essa representação da raposa, da kitsune, com uma chave. Às vezes é uma chave, outras vezes é uma joia, mas a tradição mais antiga é uma chave, né? É a chave do celeiro de arroz, da boa colheita, porque para o japonês, lá nos primórdios da civilização japonesa, era muito difícil o alimento e o cultivo do arroz. O arroz é a fonte principal do alimento, da alimentação japonesa. Então elas tinham a chave desse celeiro. Mas, por que ele está sempre no portal ali, no tori, das entradas dos templos de Inari? O tori é um portal espiritual. Vocês aqui vão voltar ao gráfico principal. Isso aqui é um tori, em vermelho, sempre no templo de Inari ele é vermelho. É o portal espiritual. Todo aquele que vai entrar ao mundo espiritual, entrar ao templo, passa pelo tori. O tori é simbólico também, ele tem a sua representação no campo físico, material, sempre feito de madeira, mas espiritualmente é um portal dentro de nós. A chave que está na boca de kitsune, que vocês observam aqui, pode ser, e é, né, a chave para entrar, então, a nossa consciência, ao despertar da nossa consciência. É a chave para o nosso despertar, o nosso encontro com a nossa divindade interior, com o nosso real ser. No Japão antigo, além da questão de sobrevivência, né, o arroz mantinha a sobrevivência dos seus povos, era simbolicamente também equivalente à alma da divindade, a fertilidade da lavoura e da família. Então aqui nós temos no gráfico o arroz japonês, também tem aqui, né, sem ser na foto, um arroz físico, né, um arroz japonês, que é um pouquinho diferente do nosso, mas é arroz. A fertilidade da lavoura e da família, e comer arroz é conectar-se com a pureza dos deuses. Era resgatar a identidade japonesa distinta e sagrada. Da junção dessas duas afirmações, solidifica-se a certeza de que o arroz, em um primeiro momento, na história nipônica, tem de fato um simbolismo religioso.
sobre simbolismos e suas mudanças ao longo do tempo, é importante saber que os símbolos são um produto cultural e mudam de uma época para outra, paralelamente à mudança dos comportamentos concretos da sociedade e dos indivíduos. É importante salientar que todas essas representações são simbólicas. Arquétipos que, trabalhados em nosso interior, nos transportam ao verdadeiro conhecimento do real ser em nós. Inari é o próprio trabalho em nosso interior. Nos transporta ao verdadeiro conhecimento do real ser em nós. Inari é o trabalho do Bodhisattva, pois só se prospera por meio do trabalho árduo sobre si mesmo. De momento a momento, de instante a instante. Assim como a plantação de arroz, cada um precisa germinar em si mesmo as sementes das virtudes da castidade, da caridade, da temperança, da diligência, da paciência, da bondade ou benevolência e da humildade. Para depois espalhar em abundância seus grãos no universo, em prol de uma humanidade cristificada, que esteja em consonância com as leis do Criador. Esta escola de meditação trabalha com os 3 fatores de revolução da consciência. Para todo aquele que adentrar pelo seu tori, pelo seu portal espiritual, em busca de sua verdadeira essência, de seu real ser, possa encontrá-lo. Então agora, vamos entender um pouco da mensagem do que diz no gráfico. Como desenvolver empenho e força para o trabalho espiritual. Precisamos criar dentro de nós esta força e depois nos empenharmos nesse trabalho. O primeiro fator de revolução da consciência é a morte psicológica. Então, só começamos nosso trabalho espiritual trabalhando esses fatores de revolução da consciência. E o primeiro é esse. Todo aquele que anseia triunfar deve começar a morrer. Não é a morte física. É sim a morte dos defeitos internos, que são o oposto de nossas virtudes. E são eles: luxúria, ira, orgulho, preguiça, cobiça, inveja e gula. Esses são os principais. Para eliminar-se o ego, é necessário o autoconhecimento. E só se tem o autoconhecimento através do empenho em trabalhar sobre si mesmo, de se auto-observar. É fácil? Não é fácil. É trabalhoso? É. Mas é gratificante. Como
que se pratica o autoconhecimento? Como se chega lá? Primeiro momento, há que querer. Depois, adentrar-se ao portal autoria espiritual. Procurar através da prática, da meditação, da oração, enxergar seus defeitos, compreender seus defeitos, identificá-los. Mas como a gente faz isso? Como identificar um defeito? Se muitas vezes eu nem sei o que é um defeito. Nas pequenas atitudes, né? Observe-se nas pequenas atitudes, nas pequenas ações. Veja por que você reagiu. Está no meu ambiente de trabalho, por exemplo. E aí você está lá tranquilo, desenvolvendo o seu trabalho, e chega alguém brigando com você, questionando. Olha, você foi relapso, às vezes usa até palavras de baixo calão, e você também revida, ou se não fica sentido com aquilo. Mas isso nada mais é que um ego agindo em você, agindo sobre a nossa máquina humana. Por que eu reagi? Era ele que estava ligado, era ele que estava. Por que jogou em mim? Por que eu me identifiquei com isso? Em vez de dizer que o problema está no outro, procure entender por que você reagiu. Por que eu reagi? É algo que está em mim. E eu tenho que identificar. No momento que eu revidei, foi a ira que agiu em mim. No momento que eu fiquei sentido, que eu fiquei remoendo aquilo dias e dias na minha cabeça, foi o orgulho, foi a autoconsideração. Isso é um defeito psicológico. E esse trabalho tem que ser feito de momento a momento, de instante a instante. É só se autoconhecendo, não dando trégua. Não pode relaxar, é a todo momento. Tem que se auto-observar para se autoconhecer. Como não é um trabalho fácil de eliminar-se os egos, dentro de nós há uma força divina, há uma mãe, há um Deus interior, que é a mãe divina, a forma de Deus feminino em nós. Quando identificarmos um defeito, quando sentirmos que aquilo está nos incomodando, mesmo que às vezes não esteja, mas você observou, você olhe para essa divindade, para Deus que está dentro de você, a mãe. A mãe é aquela que acolhe, é aquela que vai trazer clareza, trazer luz ao teu caminho. Mas você tem que querer, tem que sentir sua mãe divina realmente. Está em seu coração, sinta e peça com amor, com fé. Da seguinte forma, quando você identificar o defeito, peça a Mãe Divina da seguinte forma, fazendo por 3 vezes a petição, mas de coração, com fé. Sinta, Mãe, sinta e peça. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. E com certeza, se seu pedido for com fé, ela vai atendê-lo, porque nenhuma mãe deixa de atender um pedido verdadeiro de um filho. Este é o primeiro fator de revolução na consciência. A autoobservação do defeito. O pedido à Mãe Divina para que queime. E se por acaso você ainda sentir que este defeito persiste, peça mais uma vez. Peça mais outra vez. Quantas
quantas vezes forem necessário, ela o atenderá. Continuando com o trabalho e a força, o empenho para o trabalho espiritual, vamos ao segundo fator de revolução da consciência. O segundo fator de revolução da consciência é a sexualidade superior. Observem o gráfico. A suavidade e a leveza do casal. O que é a sexualidade superior? Sexo todos nós sabemos, mas sexualidade superior, o que é? Observem que o gráfico é angelical. São seres divinos, são anjos. Eles estão em perfeita harmonia com o cosmos, com o Criador, estão orando ao Criador, consagrando o amor ao Criador. Então, quando falamos em sexualidade superior, não falemos da banalidade do sexo. É superior. Consiste na união sexual entre um casal, homem e mulher, que se amam, sem expulsar o sêmen do corpo, a semente divina, mas resguardam suas energias e as transmutam para que possam, conforme o venerável mestre Samael Aun Weor já dizia, atingir a cristificação. Pois Cristo, que também é associado no budismo ao próprio Buda. Cristo não é uma pessoa, é um estado de consciência. Observe então o gráfico. Cristo no cristianismo e o Buda no budismo, nas religiões nipônicas. É a mesma representação. Então, Cristo ou Buda não é um indivíduo, senão um princípio universal, cósmico, impessoal, que deve ser assimilado em cada homem, mediante a magia sexual. Dessa forma, o casal crescerá em abundância na seara do Senhor, porque ele faz da sua união um ato de oração e devoção ao Criador, a Deus. Voltando aos arquétipos das raposas do gráfico inicial. As duas raposas, às vezes elas também estão com uma vestimenta vermelha, uma espécie de um avental. As raposas, elas significam inteligência, né? Uma é a inteligência para discernir entre o bem e o mal, e sabedoria para escolher o bem. As cores branca, que é associada ao arroz, também associada ao sêmen, né? Sêmen, semente, arroz.
E o vermelho é o fogo sagrado do Kundalini. O que é o Kundalini? Uma breve explicação do que é o Kundalini. Kundalini é uma energia em forma de serpente enroscada na base da nossa coluna vertebral. Está no nosso chakra base. Essa energia, quando usada com sabedoria e com consciência, ela faz a conexão com o cosmos, com Deus, com a iluminação divina. Então, através da prática sexual, da magia sexual, através da suprassexualidade, sem o derramamento do sêmen, e o casal constituído realmente em matrimônio perfeito, unidos para amar a Deus, fazer o seu trabalho espiritual, faz essa energia que é sexual subir, ascender através da sua coluna até seu cérebro, do seu cérebro atingindo então a divindade, atingindo a iluminação, atingindo a consciência cósmica de Deus. Então, essa outra, uma das raposas, uma das kitsunes, representa, né, o sêmen, e outra, a energia do Kundalini já desperto, através da prática sexual, da suprassexualidade, sem o derramamento do sêmen, homem e mulher, unidos no matrimônio perfeito, com amor, com devoção um ao outro. E a chave que está em suas bocas simboliza a proteção dessas próprias energias sexuais, porque a chave, ela é responsável pelo despertar da consciência, né? A chave que está, como já foi explicado, que está na Kitsune, é a chave do celeiro, e o celeiro espiritual, então, também podemos atribuir à raposa a chave dessas energias sexuais guardadas. Porque a semente divina, que vai ser espalhada no universo em prol de uma humanidade cristificada. Porém, elas guardam a chave porque essas energias, elas não podem ser profanadas e não serem utilizadas para satisfazerem o desejo carnal do ego. O ego também pega essas energias para si e as usa, né, para o seu próprio propósito, para o mal, né? E o que seria usar a energia sexual para o mal? É o desejo, né? É a cobiça de ter o outro só para o sexo prazeroso, aquele da carne, né? Isso sim, é usar a energia sexual para o mal. Então, essa energia que se fala, ela tem que ser guardada, ela tem que ser resguardada. Quando se fala em matrimônio perfeito, é justamente isso, resguardar as energias. As energias sexuais, elas são superiores. A gente não pode desperdiçá-las com o ego. Então, por que eu trabalho sobre si mesmo? Para identificar em nós o que é luxúria, para tirar esse agregado do desejo de cobiçar o outro. O outro é um ser divino. O outro tem que ser respeitado, ele tem que ser amado, ele não pode ser usado. Então, quando as energias sexuais são usadas nesse sentido, nós profanamos a energia criadora de Deus. Então, precisamos entender isso. A chave é a chave da sexualidade superior que a Kitsune tem na sua boca.
É a chave para o trabalho no seu celeiro espiritual. Trabalhado, então, o segundo fator, que é a suprassexualidade, vamos ao terceiro fator de revolução da consciência. Nesta escola, além da prática da suprassexualidade pelos casais constituídos em matrimônio perfeito, mas antes que me esqueça, vocês que são solteiros devem estarem se perguntando se esqueci de vocês. Não. Na realidade, os solteiros que ainda não praticam a sexualidade superior, porque não têm o seu companheiro, devem se resguardar, né? Devem sublimar suas energias sexuais, né? E manter-se em celibato por um período de tempo, até aparecer, né? Pode pedir em oração pela sua alma gêmea, né? Então, quando ela aparecer, aí você deixa o celibato e vai praticar a sexualidade superior dentro da castidade, sem o derramamento do sêmen, orando ao Criador. Nós também aqui, além da prática da suprassexualidade, nós entregamos as medicinas xamânicas, que são de grande auxílio para a realização do trabalho de autoconhecimento, que o Bodhisattva, que é aquele, né, o estudante, realiza em si. Para os solteiros, então, nós temos a Sagrada Ayahuasca, que é a energia do Kundalini da natureza, o sacrifício dessas duas entidades ou divindades, né, xamânicas, porque são elementos vegetais, o jagu e a chacrona, que se unem para nos fornecer a energia sexual, que através dessa energia nós fazemos nossas práticas profundas de autoconhecimento. Então, é uma medicina de grande auxílio. Claro, além do rapé xamânico, da sananga, né, e dos trabalhos de meditação. Mas ainda faltou o terceiro, né? O terceiro trabalho de revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade. É transmitir este conhecimento sem jamais cobrar por ele. Esta escola entrega as medicinas xamânicas sem jamais cobrar nada por este conhecimento. O conhecimento é divino, não podemos cobrar. Também a escola combate qualquer tipo de droga alucinógena e bebida alcoólica, pois estas aprisionam o homem e o afastam da graça de Deus. Pois separa Deus da alma, faz que percamos todos os méritos das coisas boas que fazemos, impede que a alma participe da eternidade de Deus. E, meus queridos, para a prática desta conferência, eu trouxe um koan. Meu real ser trouxe um koan. Estão se perguntando, né? O que é um koan? Koan é uma narrativa, um diálogo, uma questão ou afirmação do budismo Zen, que contém aspectos que são inacessíveis à razão. Desta forma, o koan tem como objetivo propiciar a iluminação espiritual do praticante do budismo Zen.
mas não necessariamente só dos budistas, né? Nós também podemos praticar. O objetivo final do koan é alcançar a quietude da mente. Porque não tem como nós nos concentrarmos com uma mente tagarelando. Então, precisamos tirar a mente e focar nosso cérebro, né, nosso pensamento no koan. Jogamos a pergunta à mente e rejeitamos suas respostas mecanizadas, até que a mente se canse de responder e se aquiete. Essa prática de estar unida ao relaxamento e ao sono do corpo físico. Então, lá no momento de meditação, de autoconhecimento, antes de entrar no processo do autoconhecimento, se a mente está tagarelando, a gente faz o koan. O koan que trouxe para a conferência, que deixo para vocês e que vocês pratiquem no momento que estejam meditando, no momento que perceberem que a mente está tagarelando e não deixem vocês perceber os defeitos, façam o seguinte, a seguinte pergunta. Antes dos teus pais terem nascido, qual era a tua natureza original? Grata a todos. Que todo aplauso seja para o nosso Deus interior, jamais para a personalidade.